importante sabermos o que é interceder. Muitas vezes nós falamos tanto sobre isso, em questões teológicas e bíblicas, e esquecemos de ver esclarecido o que é interceder na vida prática. Basicamente, interceder é pedir em benefício de alguém. Então, nos lembra aquilo que o Senhor Jesus nos disse, que devemos negar-nos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguir Jesus. E aqui Paulo está tratando de interceder pela igreja de Éfeso. Ele está falando de intercessão pelos efésios, que era o aqui e agora do período em que a epístola está sendo escrita. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 3, versículo 14 e 15. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A nossa verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Aqui temos um tríplice interceder. Então, há 3 razões que Paulo resume, vamos dizer assim, em 3 partes, aquilo que deve ser o compromisso de pastores, obreiros, líderes e também da própria igreja. Porque a vida ministerial é trabalho em favor do outro, é o negar-se a si mesmo em benefício do outro. Quando oramos e pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que solicitam por suas necessidades e outras que nem mesmo conseguem declarar que são necessitadas de uma ou outra coisa, estamos intercedendo, estamos pedindo em favor de alguém. Ao longo da nossa semana, meditamos nas Escrituras e conseguimos entender que Jesus ensinou os discípulos a orar, a pedido deles. Eles, partindo do fato que João Batista havia orientado, havia ensinado os seus discípulos a orar, os discípulos de Jesus também pediram que ele lhes orientasse de como fazer. E Jesus, então, estabelece a oração modelo, ou que nós podemos dizer que é o modelo para a oração, onde todos os assuntos são tratados. Cada uma das petições do Pai Nosso nos orienta e nos ensina a compreender o que pedir, o que apresentar para o Senhor, de que forma fazê-lo, e inclusive com a aplicação prática no nosso dia a dia. Em Mateus 6, versículos 7 a 15 está este ensino. Filipenses 4, 6 e 7, devemos apresentar as nossas petições diante de Deus. Então, a orientação de Paulo aos filipenses, que se façam orações, imprecações, ações de graça. E ali há uma série de subdivisões das orações. Muitas vezes nós tomamos o costume de orar de uma determinada maneira e não observamos o contexto bíblico da oração com suas subdivisões e seus pormenores. É importante meditarmos também nesse assunto. 1 João 5,14. Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. Há um desvio doutrinário herético que tem desconsiderado a questão da vontade de Deus. É um perigo muito grande, porque a primeira petição do Pai Nosso, Jesus já orienta. Faça-se a tua vontade, dirigindo-se ao Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, fundamentalmente, aquilo que pedimos de acordo com a vontade de Deus, receberemos a resposta. Então, precisa tudo estar submetido ao querer de Deus. Isto é fundamental. Mateus 6, 7,
Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. E as vãs repetições, durante muito tempo, as pessoas pensavam que era uma oração escrita e repetida ou decorada, ou coisas assim. Mas não é só isso. Muitas vezes nós costumamos orientar, e isto já encontra respaldo desde a época da Reforma, lá por 1517, que muitas vezes é necessário que o ser humano inicie a sua oração através da leitura de um salmo, através do próprio Pai Nosso, a oração modelo, para que sejamos despertados para o que falar com Deus. Há momentos em que estamos em determinada situação de dificuldade, seja emocional, psicológica, seja em um momento de tribulação, em que apenas uma lágrima escorre do nosso rosto e as palavras parecem não sair. E aí então os nossos gemidos são apresentados para o Senhor. Então, para que haja o incentivo ao clamor, nós partimos então da palavra de Deus, de um salmo, seja também da própria oração modelo, e assim o Senhor vai colocando as palavras, porque Ele conhece o mais profundo do nosso ser, Ele sabe o que nós precisamos antes mesmo de que as palavras sejam articuladas nos nossos lábios, e Ele já conhece, e tudo vê e tudo ouve. Então, vãs repetições não são só o fato de se usar algo que está escrito ou não. Em muitos devocionais nós encontramos já a oração sugerida para orarmos. Então, não é pecado nenhum, mas vãs repetições muitas vezes é quando simplesmente falamos sempre a mesma coisa ou enveredamos em repetições de expressões, e isso infelizmente tem invadido inclusive as músicas hoje em dia, que algumas em que são inclusive entoadas repetidamente uma frase sem sentido, e isso vai ficando como algo aceito, e às vezes até julgado como uma coisa espiritual. Mas não é esse o caso. Aqui é uma orientação para que não caiamos na mesmice, mas sejamos sempre renovados, e que faz parte da oração do apóstolo. Em Jeremias 33:3, ao que clama, Deus promete responder e revelar verdades. São promessas do Senhor. Dentro de cada um dos seus períodos bíblicos, as promessas vão sendo renovadas, e é isso que Paulo está aqui ensinando. E é aquilo que ele pede ao Senhor que o faça. Romanos 8:26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que eu estava pontuando, que muitas vezes não temos nem palavras, mas o Espírito Santo interpreta, molda, como eu digo, traduz para uma linguagem celestial, e ali transmite para o Pai as nossas necessidades, intercedendo e apresentando aquilo que nos é mistério, aquilo que nos é necessário. O nosso texto bíblico em classe, Efésios capítulo 3, versículo 14 a 21, nos diz o seguinte. Gostaria de convidar os irmãos e irmãs nos colocarmos em pé. E vamos acompanhar então esta leitura. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite, pela fé, no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora,
àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Podemos sentar. Nosso objetivo geral com a lição de hoje é apreender, ou seja, tomar para nós a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Então, aquele tríplice desejo que apresenta o apóstolo Paulo e que nós meditamos na nossa verdade prática, fortalecer-se no poder do Senhor, viver em comunhão e exercitar o amor de Deus, estão aqui no nosso objetivo. Mas nós precisamos apreender, tomar para nós. Aprender é uma coisa, apreender é outra. Então, tomarmos para nós a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da igreja. Isto resume a nossa verdade prática nesse nosso objetivo geral com a lição. Nosso primeiro tópico nos faz refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito, ou seja, na autoridade dada pelo Espírito Santo de orarmos e de entendermos a grande necessidade de uma vida constante de oração. Segundo tópico, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Criar raízes e estar fundamentada, sustentada firmemente. E no terceiro tópico, conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. Só não devemos confundir de que Deus tenha o comprometimento de agir às custas da vontade humana, que é isso que, infelizmente, tem invadido os arraiais cristãos com determinados desvios doutrinários que começam a colocar o ser humano acima de Deus, como se Deus fosse o empregado do ser humano, sendo que nós que o servimos somos seus servos, seus trabalhadores, seus operários, seus obreiros, cada um de nós. É importante ter este cuidado, porque o fato de Deus fazer além do que pedimos significa que Ele conhece o nosso coração, as nossas necessidades e também a extensão daquilo que nós precisamos e até mesmo do que nós não precisamos. O apóstolo reforça isso em Filipenses, no capítulo 4 e versículo 19, ele vai nos ter um texto em que ele vai dizer o seguinte: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A Almeida Revista e Corrigida nos traz as vossas necessidades, ou seja, aquilo que você precisa, aquilo de que você é necessitado, o Senhor satisfará. Ele sabe aquilo que realmente é necessário para nós, antes mesmo que as palavras cheguem aos nossos lábios, como acentua o salmista. Então, na nossa lição de hoje, nós avaliaremos o valor, dentro daquilo que é possível, a nossa capacidade humana, o valor da oração intercessória, o valor de orarmos uns pelos outros, o valor de levarmos as cargas uns dos outros, isso em uma vida prática do cristianismo. Veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus a igreja que ele amava. E às vezes podemos tomar apenas para nós ministros do evangelho. Não, é para todos, é para a igreja toda. Orar uns pelos outros é compromisso que envolve aquilo que nós cremos e que se chama em teologia de sacerdócio universal dos crentes. Todos nós podemos chegar diante do Senhor
em nome de Jesus, para apresentarmos as necessidades uns dos outros. Ele nos mostra que a oração intercessória está baseada no amor que temos uns pelos outros. Não é porque alguém é melhor, ou porque é mais espiritual, ou porque tem qualidades extrasensoriais ou coisas que o valham, que esta pessoa vai ter este ministério especial de orar e intercedendo pelos outros. A oração intercessória é algo que é compromisso do cristão, é compromisso do crente, é reflexo da gratidão que ele sente pelo Senhor, manifestar o seu amor pelas pessoas a quem ele ama e também por aquelas que às vezes nem conhece, mas apresenta diante de Deus, porque vê uma necessidade, porque contempla uma situação e deve estar nesta percepção do cristão, apresentar para Deus as necessidades daqueles que as têm. Quando isso é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, as dificuldades deles tomam o nosso coração, e assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas, àquele que tudo pode, aquele que pode responder, que quer responder, que deseja responder. Mas nós precisamos mostrar também, demonstrar isso diante do Senhor, que estas coisas moldam o nosso caráter cristão. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, esperamos a resposta para as demandas de nossos queridos irmãos. E aqui estão todos aqueles que estão à nossa volta e que se manifestam desejosos, confiando de que chegaremos na presença de Deus e diremos para o Senhor aquilo que a pessoa pediu que fizéssemos. Como é importante isso, meus amados irmãos, quando alguém nos pede uma oração. Às vezes, tinha por costume, quando estava residindo em uma outra cidade, também dependia de transporte, e às vezes até na rua alguma pessoa chegava e dizia, olha, eu quero que pede oração lá na igreja. Eu disse, não, vamos orar agora, depois lá na igreja pode ser que eu me esqueça, então vou orar agora por você. Não é? E se tinha um tempinho, aproveitava e orava pela pessoa ali mesmo onde estivéssemos. E quando chegava na igreja também orava mais uma vez na presença do Senhor, apresentando aquela necessidade. Mas como é bom termos este sentimento no nosso coração, permanente, porque isto é uma resposta àquilo que a palavra de Deus fala, que Paulo fazia pela igreja naquela época, e que nos dá esse ensinamento, e hoje a lição nos traz esta ilustração, vamos dizer assim, para ser colocada na prática da nossa vida cristã. Na nossa introdução, diz assim, após revelar o mistério oculto, nós estudamos o segredo oculto e todas as suas dádivas, o fato dos gentios pertencerem à igreja, estarem enquadrados na promessa, que nós estudamos nas lições passadas. O apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos. Então fica esclarecido que é de acordo com sua vontade. Aquilo que ele conhece de nós, porque ele é onisciente, conhece todas as coisas, sendo ele o único que é digno em ser glorificado. Dar glórias a Deus, dar todo o mérito ao Senhor em tudo que acontece. Eu gosto de contar um testemunho de um certo homem, uma autoridade religiosa. Ele, ao ser condecorado por causa de grandes trabalhos que fez em favor das pessoas na área social, e alguém perguntou para ele, como o senhor se sente nesse momento recebendo essa condecoração pelo trabalho que o senhor fez? E ele disse, eu me sinto como aquele jumentinho que conduziu Jesus na entrada triunfal em Jerusalém. Quando ele respondeu isso, houve um silêncio muito grande daqueles que estavam assistindo aquele depoimento, aquela entrevista, porque deu uma resposta muito importante. Toda a glória, toda a honra, todo o valor ele depositou naquele que ele tinha na sua vida, aquele que ele conduzia,
que era o Senhor Jesus. Então, isto é muito importante em tudo que fazemos, saber que todo o louvor e todo o mérito deve ser atribuído ao Senhor, porque é Ele que age, é que atua, que efetua o querer e o fazer nas nossas vidas, na vida do crente. Então, toda a glória a Ele. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Se você quiser corrigir aí na revista, a palavra é intercessória. Faltou uma letrinha. No nosso primeiro tópico, então, onde nós buscaremos refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo no poder do Espírito, Paulo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito, ou seja, a autoridade de agir com a presença do Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. E esta é a ação do Espírito Santo na vida do cristão, fazê-lo lembrar de tudo o que Cristo disse através da sua palavra e, ao mesmo tempo, nos fazer sentir verdadeiramente a presença de Cristo. Então, esta é a atitude, a ação, o ato que o Espírito Santo ele produz em nós. Primeiro subtópico, as riquezas da sua glória. Paulo apresenta a sua oração confiado nas riquezas de sua glória, quer dizer, da glória de Deus. A confiança que Paulo deposita não é na sua capacidade, não é no seu viver correto, não está nas suas atitudes, mas está no poder daquele que é poderoso para ouvir. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, quer dizer, do seu favor imerecido. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Perguntei para algumas pessoas o que era despenseiro, a pessoa não sabia. Então não é uma coisa muito corriqueira, porque hoje em dia quem é que deposita gêneros em uma despensa ou nas tuias, como diziam antigamente? Raramente. Então não é uma palavra comum do nosso dia a dia. Despenseiro, chefe do depósito, né? O responsável pelo local de onde se armazenam coisas. E o nosso despenseiro, nosso Deus, ele tem em depósito ricas e ilimitadas bênçãos para conceder ao seu povo. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, com autoridade, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. São 4 coisas importantíssimas que Paulo está pedindo, que ele está rogando, que está insistindo diante da presença de Deus e está externando isso para aqueles que receberam a epístola e que ela circulou por várias igrejas ao tempo da igreja primitiva. As 4 coisas que precisamos gravar, que também seja a nossa oração como crentes em Jesus. Que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual, para que nós não caiamos em uma inanição e morramos espiritualmente. Então, esses 4 tópicos são importantíssimos, meditarmos, pesquisarmos na Escritura e, principalmente, orarmos em favor disso. No nosso segundo subtópico, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja confirmada. A palavra corroborar significa confirmar. Seja envolvida, vamos dizer assim, com poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Porque nós precisamos viver uma vida cristã diariamente. Se nós precisamos pedir que Deus nos perdoe os pecados diariamente,
para com isso confirmar a nossa comunhão com Deus, reconhecendo todos os dias que não merecemos, mas que somos necessitados da graça do Senhor. Logo, também é motivo para Paulo estar na presença de Deus em oração pela igreja de Éfeso, aqui no caso, neste contexto. Por quê? Mas então quer dizer que o Espírito de Deus tinha se afastado? Não, estava lá, vivia na vida de cada um e também a igreja reunida na presença do Senhor. Porém, é como aquela plantinha. A plantinha foi plantada lá num vaso ou num jardim, mas se nós a deixarmos sem regar, sem colocar às vezes um reforcinho lá na terra, né, um adubo, ela vai enfraquecendo. Ela continua sendo uma flor, está até plantada, mas ela vai cair num estado de inanição. Assim é a vida cristã. Diariamente precisamos do orvalho de Sião, precisamos ser regados para prosseguir nesse fortalecimento diário. Ainda enfatiza que a única força que habita o crente, que habilita o crente a se manter firme, advém do Espírito Santo. Em João 14, lá está o Senhor Jesus dizendo: não vou deixar vocês órfãos, vou mandar o outro Consolador, para que esteja para sempre convosco, para que faça lembrar de tudo que eu tenho falado. Então, esse despertamento diário é uma habilitação, é uma capacitação que somente a presença do Espírito Santo pode conceder ao cristão. Atuando, então, no homem interior e capacitando o crente a perseverar e manter-se afastado do pecado e a compreender as coisas espirituais. Porque quando nós nos afastamos do pecado, é porque a palavra do Senhor, que é inspirada pelo Espírito Santo, que nos traz a sua presença, ela está fortemente inculcada no nosso coração. Temos dado crédito a ela e o Espírito de Deus, então, nos faz afastar, nos desperta. Eu gosto de usar a ilustração do semáforo, né? Semáforo, quando o sinal está verde, você pode prosseguir o seu trajeto. Quando o amarelo acende, atenção. E quando o vermelho acende, então você tem que parar. E assim também eu gosto de comparar a obra do Espírito Santo com o semáforo, que nos desperta através da sua palavra, da palavra de Deus, da meditação na Escritura, nos desperta para corrigirmos ou para nos aproximarmos ainda mais da palavra no momento em que a luz amarela acende, né? A necessidade de termos algum cuidado, somos alertados pelo Espírito de Deus, e no vermelho, quando nos faz parar para refletir, mudar, corrigir a nossa atitude que estamos tomando. Então, para nos manter afastados do pecado e compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas, diferenciadas, comparadas, se forem de modo espiritual, né? A presença do Espírito Santo é que habilita o cristão a poder fazer diferença entre uma coisa e outra, ter discernimento, né? Ter a capacidade de comparação. Terceiro subtópico, habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, o que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiken, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Então, a presença de Cristo, mediante o poder do Espírito Santo no nosso coração, não é algo de passagem. Tem hoje, amanhã não tem, depois talvez de amanhã talvez terá, mas é algo permanente. Temos que ser habitação do Senhor permanente. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. O assunto central da pregação é Cristo. O assunto central da igreja é Cristo. A vida do cristão é Cristo. Paulo declara: a vida que agora vivo,
viva pela fé no Filho de Deus que a si mesmo se entregou por mim. Então, meus amados irmãos, aqui nós temos esta consolidação da doutrina de Paulo, o desejo de que Cristo habitasse continuamente, permanentemente. Assim, o ensino apostólico confirma que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Em Mateus 16, 18, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Jesus está declarando isso quando ele reconhece a declaração de Pedro, nos versículos 17 e 18. Versículo 17, né? Pedro faz a célebre declaração onde está fundamentada a igreja do Senhor. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E, em consequência, Jesus reconhece a declaração que Pedro faz, reconhece a humanidade de Pedro, a simplicidade de Pedro. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a declaração de que Cristo é o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas para isso é preciso confirmar e ter a segurança, sim, do lado negativo, de dizer, sem Cristo perecemos, sem Cristo não subjugamos as forças do mal. Mas em Cristo, essa expressão que eu tenho procurado colocar a cada uma das nossas aulas da escola dominical, tenho procurado dizer para os irmãos, medite, pesquise, reflita no contexto. Em Cristo, essa expressão é algo que nos esclarece muito a lição da palavra de Deus. Sintetizando o nosso primeiro tópico, o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. No nosso segundo tópico, que iremos buscar destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus, arraigado, ter raízes fortes. Essas duas ilustrações que vão aparecer aqui, da árvore e do edifício. O edifício, para não ruir as paredes e não cair, precisa de bons e fortes alicerces. E a árvore, para se sustentar diante das tempestades, precisa ter raízes profundas e que buscam e alcançam sais minerais e água para lhe manter a seiva ativa e viva. Arraigados e fundados em amor. Fundados, entenda-se então, alicerçados. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Por que isto? Porque o amor ágape, ele não é fácil de ser compreendido pela lógica humana. O ser humano acostumou com o chamado toma lá da cá. Compra-se, troca-se, barganha-se. E, lamentavelmente, a dificuldade que o ser humano tem, muitas vezes o priva das grandes bênçãos desse amor. Porque o amor ágape, ou HP, ele nos remete a alguém que renuncia a qualquer benefício para agir em favor do outro. Esse é o amor ágape. Então, ele é difícil. Por isso, Paulo busca a face de Deus em oração, pedindo que a igreja fosse dotada da capacidade de entender e que soubesse colocar em prática este amor que somente Deus pode produzir, porque é fruto do próprio atributo natural de Deus, dentre os 4 essenciais: amor, justiça, eternidade e santidade. Então, o amor é o sustentáculo de todos estes. Amor, a virtude cristã. Nas Escrituras, o amor é atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em 1 João 4,8,
o apóstolo que não é debalde que ele é chamado de o apóstolo do amor. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate da humanidade. Quem teria coragem de morrer por alguém? A palavra de Deus diz que talvez por algum justo alguém até se submetesse a morrer, mas pelos injustos, pelos pecadores, pelos miseráveis, pelas meretrizes e publicanos, pelos que sofriam o preconceito, pelos que estavam abandonados, pelos órfãos e pelas viúvas. Foi por esse que Jesus morreu. Um grande líder do século XIX, ele disse, retratando, ele quando chamava os obreiros para serem enviados para o trabalho ministerial, ele dizia: ide, mas ide primeiro aos piores. E Jesus veio para os piores, primeiro lugar. E ele declarou isso. Quando ele fez uma avaliação da religião da época, ele disse: os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino dos céus. Aleluia! Porque o Senhor é bom e Ele transforma o ser humano, e esta manifestação de amor nos resgatou para a nossa salvação. Foi por amor que Cristo se entregou para o resgate, então, da humanidade. O amor é o resumo de toda a Escritura Sagrada. A lei e os profetas, toda a velha aliança, toda a nova aliança, tudo se resume no amor do Senhor, o amor ágape. Mateus 22:40 está este texto onde se valoriza este grande amor, porque o amor é colocar a Escritura em prática. O sinal dos discípulos de Cristo: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes de todo o vosso coração. Amor, renúncia. Amor, independente de qualquer pagamento, de qualquer ressarcimento, de qualquer retorno. A prova de filiação com Deus. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, o reflexo é justamente este amor. E deve ser expresso por meio de atitudes concretas, colocar em ação. Se nós dizemos amar a Deus e não amamos o nosso irmão que nós vemos, como é que nós vamos amar a um Deus que não vemos? O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Paulo, no célebre Cântico do Amor, que sempre é lido em cerimônias de casamento, principalmente, no versículo 13, ele destaca a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado e alicerçado no amor. Quem ama tem raízes firmes. Podem vir as tempestades, dobrar, mas jamais as raízes ficarão expostas, porque elas estão firmes, bem alimentadas, com água e com sais minerais, que fortalecem a sua seiva e a mantêm viva. E quando há um alicerce, cujo fundamento é Cristo e seu modelo fundamental da sua vida, isto toma posse das nossas vidas e nos sustenta diariamente, as nossas paredes não ruirão. Nossa construção está firme e forte, porque o Senhor é que sustenta. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina que nós estudamos na lição anterior. No segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender e praticar o amor. Rogar é pedir com insistência. Essa expressão, ela não é apenas um português clássico, ela é algo que nos impulsiona a insistir diante do Senhor.
a expressão arraigados e fundados em amor compara os santos. Quem são os santos? Os crentes santificados por Deus, separados para o seu uso, para o seu trabalho, como uma planta bem enraizada e uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor, a vida cristã não tem sustentação alguma. Como dizer que sou cristão se não amo, se abrigo em meu coração a indiferença, o ódio, a ira e tantas outras coisas que são em desfavor do próximo? Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ou seja, se é que seria possível, que aqui ele está usando exatamente uma forma irônica de apresentar. Será que nós temos, como seres humanos, capacidade para medir ou expressar em números este amor do Senhor? Será que a glória de Deus pode ser descrita pelo nosso conhecimento? Nem mesmo o maior físico, nem mesmo o maior matemático que possa expressar em número qualquer coisa, poderia fazer a expressão do que seja a extensão, a largura, comprimento, altura, profundidade do amor divino. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo. Expressão vastidão, né? Algo inimaginável, imensurável, que excede todo o entendimento, não cabe na capacidade humana de raciocínio a grandeza do amor de Deus. E indica que a lógica humana não pode mensurar, medir o amor de Deus. Isto é muito importante saber, que nós fomos alvos de um amor tão grandioso assim. E também toma a responsabilidade daquele que despreza este amor, daquele que rejeita este amor, daquele que vira as costas para esta manifestação do amor de Deus na sua vida. Aumenta muito mais a sua responsabilidade. Aumenta a responsabilidade daquele que anuncia também este amor para manifestar e refletir e alcançar aqueles que dele precisam, que são carentes deste amor manifesto pela glória do Senhor. Estamos carentes da glória de Deus, estamos carentes deste amor que é manifesto nas ilimitadas bênçãos dos céus e essencialmente pelo perdão dos pecados e a salvação para a nossa alma. Terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito, aqui está Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. E esse conhecer não é apenas o saber que existe, mas é um conhecer de apreender, de tomar para si e valorizar esse tesouro que nós não podemos avaliar em uma linguagem humana. Entender e experimentar a grandeza do amor de Deus. Conhecer essa intensidade, algo que é tão profundo, tão maravilhoso. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que, por isso, devemos amar uns aos outros. Nós não amamos a Cristo porque nós decidimos um dia amá-lo, mas porque Ele nos amou primeiro, nos deu o modelo. Eu gosto de dizer que Deus é tão maravilhoso que através do seu Espírito Santo e da sua palavra, usando a sua palavra, Ele não só nos mostra o que fazer, como fazer, mas ainda vai junto conosco para fazer. E caso nós venhamos a falhar neste fazer, Ele ainda nos corrige, nos ensina e continua andando conosco como um professor constante e interessado em que seu aluno esteja sempre aprendendo. Isto é a manifestação do amor do Senhor também. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à sua oração, para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A palavra entusiasmado vem de 3 vocábulos gregos, entheos, asmos. Cheio de Deus significa inundado por Deus. E as pessoas muitas vezes
na vida secular, na expressão corriqueira do dia a dia, às vezes chula, diz assim, eu estou muito entusiasmado, e às vezes entusiasmado por fazer coisa errada. Lamentavelmente, né? Um uso indevido de uma palavra. Por quê? Os crentes é que precisam, diante da oração que Paulo está fazendo aqui pelos filipenses, é que o cristão precisa estar entusiasmado, cheio de Deus, inundado pelo Senhor. Aqui ele está pedindo, está orando para que os crentes sejam cheios, sejam inundados da plenitude de todo o querer de Deus, de toda a presença do Senhor. Aleluia. Sintetizando o nosso tópico 2, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. Isto tudo é concedido pelo Senhor no dia a dia do cristão, que é o necessitado de ser alcançado por esta verdade bíblica, e também nós precisamos compreender que esta compreensão total, não está na nossa capacidade, mas está naquilo que o Senhor nos concede, naquilo que pelo seu querer Ele realiza em nossas vidas. E como é bom a simplicidade do Evangelho, porque ela nos faz ver muitas coisas de forma simples e, às vezes, com complexidade, nós jamais conseguiríamos, por mais que nos esforçássemos, elaborar teorias ou querer estabelecer leis acerca daquilo que Deus somente pode operar. Então, a simplicidade do Evangelho ela é maravilhosa por causa disto, porque faz com que nós, em palavras simples, entendemos coisas grandiosas. Deus seja glorificado. No nosso terceiro tópico, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Nós vamos buscar o objetivo de conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que nós pedimos e pensamos. Volto a bater na tecla da nossa incapacidade lógica humana. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Nessa pequena introdução deste tópico, é interessante ver a expressão audaciosa intercessão. Audaciosa porque Paulo, se vamos observar o conceito das antigas, ou da velha aliança, da antiga aliança e das escrituras sagradas correntes no tempo de Paulo, no tempo da igreja primitiva, nós vamos notar que seria algo que ultrapassa um pouco os limites do que era permitido a alguém se aproximar de Deus em oração. Havia certas restrições. E aqui, o nosso comentarista, ele usa essa expressão, audaciosa, algo que ultrapassa os limites. Ao pedir em favor da igreja, Paulo ultrapassa os limites para ensinar que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Ou seja, tudo deve ser atribuído a toda a honra, toda a glória, todo o louvor, as ações, as atitudes. Tudo que vencemos foi porque Deus permitiu que vencêssemos e concedeu a nós esta vitória. Tudo que alcançamos das mãos paternais e bondosas de Deus são porque Ele desejou. A própria revelação divina, Deus quis revelar-se ao ser humano. Foi o ser humano que foi pedir para Deus se revelar para ele. Mas Deus quis revelar-se ao ser humano e vir ao seu encontro para alcançá-lo com a reconciliação. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Todas essas expressões estão buscando destacar coisas grandiosas que não são possíveis a nós medir. Isso indica
que o que Deus nos pode fazer ultrapassem muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. E nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. É interessante, meus amados irmãos, porque essa expressão é algo assim tremendo. Algo que jamais alguém concebeu, algo que João, na ilha de Patmos, buscou descrever da forma mais grandiosa e que cabia, vamos dizer, na sua expressão simples, daquilo que Jesus mostrou para ele. Então ele faz a semelhança, ele sempre usa essa expressão, né? A semelhança de latão reluzente, a semelhança, né, do brilho que tem, porque eram as coisas que ele tinha ao seu alcance para descrever, mas era algo inimaginável para nós. Então as coisas que nem sequer nós conseguimos elaborar um pensamento, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos. E o profeta Isaías já falava isso em Isaías 55:9. Nós vamos mencionar esse texto. Porque é um texto. Aliás, eu sou um apaixonado pelo capítulo 55. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Isto dá a ideia também, o profeta buscando palavras para expressar a grandiosidade, a magnitude, a vastidão de tudo aquilo que Deus age e proporciona para aqueles que o aceitam como único Deus e Senhor das suas vidas. Desse modo, o poder divino que age na vida do crente e suas bênçãos disponíveis são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder de nosso Deus é capaz de responder, faltou uma letrinha R aí, coloque na sua revista, para além das mais corajosas orações. E aqui, 1 Reis 3, 5-14, é aquele relato do sonho de Salomão conversando com Deus e apresentando para Deus a sua incapacidade, reconhecendo que ele não tinha capacidade suficiente para julgar aquele povo, para tomar as decisões necessárias para agir corretamente. E ele pede para o único que poderia dar-lhe, conceder-lhe isto. Ele pede em oração. E então o Senhor, além destas coisas que havia pedido, desta capacidade, não só jurídica, mas de discernimento, capacidade de distinguir as coisas de forma correta e de acordo com o querer de Deus, Salomão ainda recebe riquezas, recebe também suporte para combater seus adversários, para resistir àqueles que queriam destruir o seu reino. Deus concede além, porque Deus conhecia o desejo do coração daquele que se submetia à sua vontade. E quando ele se desperta, o Senhor faz, ele coloca em prática na vida de Salomão aquilo que Salomão não tinha pedido, mas deu o que ele te pediu e ainda deu coisas a mais. Assim é o Senhor. E também o outro lado, também podemos usar uma declaração negativa. Aquilo que não nos é bom, aquilo que não nos abençoa, aquilo que não nos edifica, aquilo que não será algo que às vezes nós pensamos que é bom para nós, mas no olhar do Senhor não é, ele também não vai conceder. E nós temos que ter esta consciência, porque muitas vezes nós julgamos que algo é benefício nosso, e não é. Às vezes é para prejuízo. Muitas das nossas decisões que são tomadas de inopino custam, às vezes,
lágrimas, custam às vezes sofrimentos, porque não foram tomadas de acordo com a vontade do Senhor. Então precisamos ter esse entendimento também. Subtópico 2, o convite para adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite de adoração a Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do segredo revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tamanhas dádivas. Por isso ele usa aquela doxologia, ora aquele que é poderoso para agir infinitamente mais. Não só é uma declaração da verdade divina, como também é uma bênção final. É o transmitir de uma bênção. E é uma doxologia que no meio cristão reformado é também usada na abertura ou no encerramento de um culto, ao despedir os irmãos do culto, também é usada esta doxologia, né, de despedida e de envio daqueles que encerram o momento de adoração a Deus. Aqui algo que é muito importante, a glória a Deus é devida na igreja, não só, às vezes as pessoas entendem, na igreja, só naquele templo, no lugar onde nós vamos fazer culto, não. Na vida da igreja, no dia a dia da igreja, no nosso dia a dia, no caminhar com Cristo, na nossa jornada, aonde estamos indo em direção à glória do Senhor. Nosso terceiro subtópico, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvar e glorificar a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja foi constituída para louvor e glória do Senhor, para adorá-lo e para trazer mais pessoas para adorá-lo, para buscar o que está perdido, alcançando com a salvação, trazendo para glorificar. Então o objetivo supremo é louvor e glória de Deus. A igreja nunca terá glória em si mesma. Nós não louvamos a igreja, nós não adoramos a igreja. Nós nos unimos como igreja para adorar ao Senhor. Ontem eu dei o exemplo, nós temos um hino que nós usamos para, que é como se fosse a nossa carteira de identidade da Igreja Assembleia de Deus, que é o hino 144 da harpa. É importante porque convida a vir para fazer o quê? Para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. A Assembleia de Deus vem comigo ouvir a palavra de Deus. Por maior alegria não temos que fruir o imenso amor de Deus. Então essas declarações todas são um convite a vir à reunião dos crentes diante de Deus com um objetivo. Então não engrandece a igreja, não enaltece a denominação ou a instituição igreja, corpo de Cristo, mas aquele que é a cabeça, que é o Senhor. Então a reunião é para adorar ao Senhor. Buscamos almas para serem salvas para louvor e glória de Deus. Então, a igreja orbita sempre tendo como epicentro, vamos dizer assim, a adoração e louvor ao Senhor. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. O Salmo 115 é aquele que mostra o comparativo dos deuses que existem por aí e o nosso soberano e verdadeiro Deus que nos ouve, que nos enxerga, que nos preserva, que nos sustenta. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações e enfatiza seu pedido com a frase para todo sempre, ou seja, eternamente. O que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Sintetizando o nosso tópico 3, as bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão.
E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Ele nos abençoa, nos ensina, nos conduz, nos instrui, nos preserva, e além de tudo isso, a única coisa que o Senhor nos cobra, vamos dizer assim, é que você louve, glorifique e reconheça que é dele que você recebeu. Podemos resumir como: seja grato ao Senhor por todas as coisas. A expressão do apóstolo Paulo em Tessalonicenses 5, quando ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Ele não está dizendo apenas para você falar uma expressão de gratidão, mas em tudo sejais gratos, sejais agradecidos. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade até no dia a dia de dizer um muito obrigado. Eu me lembro quando criança, que era um costume, né? Quando uma criança recebia lá um docinho, uma balinha, um pirulito, o pai olhava, ou a mãe dizia: como é que você diz, meu filho? E a gente respondia: muito obrigado. E assim também, nesta simples ilustração, que as grandes e portentosas obras do Senhor em benefício de cada um de nós nos levem, nos inclinem cada vez mais a, com toda humildade e simplicidade, dizer: muito obrigado, Senhor. Concluindo a nossa lição, a ousada intercessão de Paulo. Intercessão, lembre-se, pedir em favor do outro. Anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios. Vamos reforçar esses princípios, que foram pedidos por ele em oração, e valem para nós também. O fortalecimento de poder, de autoridade que a igreja precisa continuar tendo. A presença plena de Cristo, refletida nas atitudes concretas do cristianismo. O intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. E na própria Epístola aos Efésios, lá no capítulo 4, versículo 12 e 13, usando esse contexto anterior do versículo 13, que fala do aperfeiçoamento dos santos, em busca desta perfeição, desta santidade, que só será nos entregue nos céus, na vida eterna. Ali, Paulo está apontando, falando no versículo 12, sobre os dons ministeriais, cada um com seu objetivo. E aí, então, no versículo 13, ele diz qual era o objetivo, por que estavam sendo constituídos aqueles presentes de Deus. Dons são dádivas, são presentes que Deus dá à igreja. Então, no versículo 12 estão as capacitações que Deus dá à igreja e qual o objetivo, o que ele está querendo. E aqui, então, nós vemos que é encontrar a perfeição. Na vida eterna viveremos em perfeita santidade. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Que Deus nos abençoe poderosamente, que esta mensagem de hoje, esta lição, este modelo que o apóstolo Paulo nos dá, intercedendo pela igreja de Éfeso, seja colocada em prática e nós também, cada um de nós, sejamos intercessores pela igreja de Passo Fundo, pela igreja do Rio Grande do Sul, do Brasil, da América Latina e de todos os continentes, para que muitos sejam alcançados para também, junto conosco, louvar e engrandecer, glorificar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos apresentar para o Senhor nossas necessidades, nossas orações. Ao final da nossa escola dominical, não esqueça, adore a Deus com suas ofertas e dízimos para a obra do Senhor. Lembre-se que temos que fazer frente aos compromissos com a obra missionária e com outras atividades também que são em benefício do outro. O amor, a ágape, nos institui, nos inclina, nos impulsiona a fazer algo em favor do outro. E estão no resumo da lei: amar a Deus sobre todas as coisas,
e ao nosso próximo como a nós mesmos. Apresentar todas as nossas necessidades, nossas orações na presença de Deus. Vou pedir ao nosso pastor Ângelo, nosso pastor presidente, passar aqui, orar e também dar por o encerramento da nossa classe da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe o seu servo e apresentamos as nossas necessidades para o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Deus abençoe. Nosso Deus e Pai, somos gratos pela linda lição que hoje podemos receber, a ministração do Teu servo, a Tua palavra, uma palavra grandiosa, Senhor. E nós somos agradecidos ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, de ouvir essa ministração, dos nossos corações serem ministrados pela Tua palavra, que possamos crescer em amor, estar alicerçados em amor, estar enraizados em amor. Possamos em Cristo, a cada dia, Senhor, nos aproximar mais e mais da perfeição espiritual. Possamos em Cristo frutificar, praticar o amor diariamente. E que esse tempo seja um tempo exatamente de fazermos o que a Tua palavra nos indica. Abençoa o Teu povo, nossos irmãos, alunos da Escola Dominical que estiveram, aqueles que conectaram por meio da transmissão que aqui foi feito, que também estarão outros também conectando, que seja de grande edificação e fortalecimento da Igreja do Senhor, a aguardarmos até o dia que possamos estar nos reunindo novamente, a aguardarmos a vinda do Senhor, o aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus oramos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus e juntos dizemos amém. Deus abençoe. Uma boa semana.